aumento e de diminuição proporcional. Eu quero ver se vocês conseguem entender uma lógica que o Enem gosta de cobrar e que muita gente acaba se confundindo. Você tem que tomar muito cuidado para você não se confundir. Que é o seguinte, por exemplo, dois valores diferentes, eles podem ter o mesmo aumento proporcional, ou então o mesmo aumento percentual, ou então diminuição, tanto faz. Mas o que eu preciso que você entenda? Ter o mesmo aumento proporcional ou ter o mesmo aumento percentual não significa que em termos absolutos o aumento ou a diminuição foram iguais. Como assim? Vou tentar te dar um exemplo. Imagina, gente, uma empresa qualquer. Essa empresa, ela resolveu dar um aumento de 10% em todos os salários. Tenta imaginar isso, gente. Por algum motivo, a empresa resolveu dar um aumento de 10% para todo mundo. Então, todos os funcionários dessa empresa vão receber 10% de aumento. O que isso significa? Isso significa que todos os funcionários da empresa tiveram o mesmo aumento proporcional. Isso é um fato. Agora, será que significa que em termos de dinheiro todo mundo recebeu o mesmo aumento? Não. Por que que não? Porque esse aumento proporcional aqui, o aumento percentual, ele depende do referencial. Como assim? Sei lá, vamos pegar duas pessoas. Imagina o funcionário 1 que recebe um salário de R$1.000. E imagina um funcionário 2 que recebe um salário de R$5.000. Tenta imaginar isso, ó. Funcionário 1 recebe R$1.000, o funcionário 2 recebe R$5.000. Aí eu resolvi dar um aumento de 10% para todo mundo. Pensa fácil aí para mim. Calcular 10% de qualquer coisa, em geral, é uma tarefa fácil. O que seria 10% de 1.000? 10% de 1.000 vai dar um aumento de R$100. Agora aqui, ó, 10% de 5.000, 10% de 5.000, isso aqui vai dar um aumento de R$500. Entende onde eu quero chegar, gente? Presta bastante atenção nisso. Em termos de valores, o aumento desse cara foi maior do que o aumento desse. Mas em termos proporcionais, não. Esse aqui teve o mesmo aumento desse. Ah, Ju, como assim? É porque leva em consideração o salário original dele, ou seja, leva em consideração a nossa referência. Tenta entender a ideia. Repara, aqui aumentou R$100 em 1.000. Se eu quiser descobrir o que R$100 representa em relação a 1.000, eu faço 100 dividido por 1.000. 100 dividido por 1.000 é 10 sobre 100. E o que é 10 sobre 100? 10%. Aqui é a mesma ideia. Ele teve R$500 de aumento em relação a um salário de R$5.000. Confere. Esse zero cancela com esse. Divide em cima e embaixo por 5. Aqui vai dar 10, aqui vai dar 100. 10 sobre 100 é 10%. Tenta entender. Em termos percentuais, o aumento foi o mesmo. Em termos absolutos, o aumento foi o mesmo? Não. Ah, Ju, mas como é que isso pode cair numa questão? É o que a gente vai ver agora. O Enem já cobrou isso algumas vezes, tá? E é muito importante que você entenda. Ter o mesmo aumento percentual, ou se ele quiser chamar de aumento proporcional, não significa que o valor foi o mesmo. Só significa que a porcentagem de aumento ou de diminuição, se for o caso, foi a mesma. Mas isso não significa que os valores são iguais. Vamos dar uma olhada numa questão. Nos últimos 5 anos, 32.000 mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28.000 internações pelo mesmo motivo. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8.000 internações de mulheres e que o acréscimo de internação de homens por AVC ocorra na mesma proporção.
De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Gente, vamos tentar entender aqui. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas com problema sério aí. A quantidade de homens é um pouco menor, ó, 28 mil. Aí o que a questão fala? A questão fala que nos próximos 5 anos, o aumento no número de casos de mulheres internadas nessa faixa etária vai ser de 8 mil. Então, 8 mil mulheres a mais serão internadas. Aí ele quer saber qual que vai ser a nossa projeção para os homens, sabendo que o aumento ocorreu na mesma proporção. Qual que é um erro comum aqui, mas que eu acho que por sorte não teria resposta. Um erro comum é o aluno pensar assim, se aumentou na mesma proporção, quer dizer que aumentou o mesmo tanto. Aí pensa, o número de mulheres passou de 32, aumentou 8, vai para quanto? Vai para 40 mil. Aqui a pessoa vem e pensa assim, se aumentou na mesma proporção, vai aumentar os mesmos 8 mil. E aí vai para 36. Só que está errado. Como eu disse, por sorte, não tem 36 mil aí. Mas você tinha que tomar bastante cuidado, tá? Por que você tem que tomar bastante cuidado? Porque geralmente eles colocariam essa resposta. Como é que eu ia fazer então? O que eu te aconselho a pensar? Você pode pensar numa regra de 3, você pode pensar pensando em porcentagem, descobrir qual que foi a porcentagem de aumento, da maneira que você achar mais prática, tá? Eu, geralmente, gosto de pensar em porcentagem. Eu penso assim, aumentou 8 mil em relação a 32 mil. Aí eu tento descobrir o que esses 8 mil representam em relação a 32 mil. A gente falou sobre isso hoje. Como é que a gente descobre o que um valor representa percentualmente em relação a outro? Você divide um pelo outro. Você vem aqui e faz 8 mil dividido por 32 mil. Me ajuda, 1.000 cancela com 1.000. Aqui por 8 dá 1, aqui por 8 dá 4. O que é o nosso resultado? 1/4. Então, daqui para cá aumentou 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25%. Se você conseguir enxergar isso, você já sai direto aqui na resposta. Daqui para cá, gente, vai aumentar quanto? 1/4. Só que cuidado, 1/4 de 32 mil é 8 mil. 1/4 de 28 mil dá quanto, hein? 1/4 de 28 mil, aqui por 4 dá 1, aqui por 4 dá 7. Dá 7 mil. Então, o nosso aumento vai ser de 7 mil. 28 mais 7 mil, o que dá o nosso resultado? 35 mil internações. Essa era uma possibilidade. Alguém pode olhar e falar assim, nossa, Ju, eu acho que eu não ia conseguir pensar em fração. Ou então, e se a fração não fosse uma fração boa, igual deu ali, como é que eu poderia resolver isso? Pois é, se você não quisesse fazer do jeito que eu fiz, você podia usar o enunciado da questão para resolver. Como assim? O próprio enunciado fala que o aumento foi proporcional. Quando a gente está lidando com grandezas que são proporcionais, o que a gente pode usar? A gente pode usar regra de 3. Então, você podia vir aqui e pensar numa regra de 3. De que maneira? Eu pensaria em algo assim, quem tinha 32 mil casos, passou a ter 40 mil casos. Quem tinha 32, passou a ter 40. Quem tinha 28 mil casos, vai ter quanto? X. Confere, 1.000 cancela com 1.000. Aqui por 4 dá 8. Aqui por 4 dá 7. Dá uma olhada. Multiplicando cruzado vai ficar 8x. Vai ser igual a 7 vezes 40 mil. Vai dar 280 mil. Vou deixar indicado. Vou deixar 7 vezes 40 mil. Deixei indicado, gente, para poder simplificar. O que vai ser o x? Vai ser 7 vezes 40 mil. Pode pôr os 3 zeros, quem quiser, tá? Dividido por 5. Acompanhe aqui comigo, Aqui por 5 dá 1. Aqui por 5 vai dar... Aqui eu pus errado, é 8.
Aqui por 8 dá 1, aqui por 8 dá 5. Vai ser 7 vezes 5. O que dá 7 vezes 5? 7 vezes 5 dá 35 mil. Você chega no resultado do mesmo jeito. Eu prefiro pensar em porcentagem. E para eu chegar na porcentagem, eu substituo ali, eu tento pensar na fração. Um medicamento é fabricado utilizando-se apenas duas substâncias A e B. A concentração correta é de 80% de A e 20% de B. Devido a um erro de cálculo, foram produzidos 1.200 litros de uma mistura com 90% de A e 10% de B. A quantidade em litro da substância B que deve ser adicionada à mistura para que a concentração do medicamento seja corrigida é... Então, vamos tentar entender, gente. Tenta imaginar. Um medicamento, ele é produzido e a concentração correta dele, ele só usa 2 ingredientes. E a concentração correta dele é de 80% da substância A e 20% da substância B. Aí o que aconteceu? Eles erraram lá na hora de fazer o cálculo. E aí, por causa desse erro de cálculo, eles produziram 1.200 litros de uma mistura que não é um medicamento. Por que é uma mistura que não é um medicamento? Porque está com a concentração errada. A mistura que foi produzida tem 90% de A e tem só 10% de B. Aí o que eles decidiram? Eles decidiram, imagina gente, uma indústria jamais vai jogar essa mistura fora. Eles vão tentar corrigir a concentração. Para quê? Para poder utilizar essa mistura. Na indústria eles não vão desperdiçar aquilo ali. E aí o que acontece? Nosso objetivo é corrigir aqui. Na prática, eu preciso ter mais da substância B. O que eu preciso que você entenda para a gente começar a falar sobre problemas de dado fixo? Tem professor que gosta de chamar de problemas de dado fixo, tem professor que gosta de chamar de problemas de concentração, tem professor que não dá nome específico. Eu gosto dos dois nomes, tá, gente? Dado fixo e concentração, eu acho que fazem muito sentido aqui. Esse primeiro contato que a gente está tendo aqui é um contato muito claro a respeito de concentração. Eu estou te contando qual que é a concentração da mistura. Então, a todo tempo eu estou falando de concentração, então você liga que é um problema de concentração. Mas, às vezes, vai estar meio que camuflado isso aqui. Você nem vai perceber. Você vai ler assim e, a princípio, talvez você nem perceba que se trata de um problema de concentração. Mas vamos voltar aqui para o que eu estava pensando. Tenta imaginar. Esquece um pouco o enunciado do problema. E foca aqui para mim, ó. Repara, tem mais da substância A do que deveria ter. Deveria ter 80% da substância A, mas tem 90%. Deveria ter 20% da substância B, mas tem só 10%. Aí o que eu quero que você entenda? Existem duas maneiras da gente aumentar a concentração de B. Quais são as duas maneiras de aumentar a concentração de B? A gente poderia tirar a substância A da mistura. Tenta imaginar, se eu conseguisse tirar só substância A da mistura, o que ia acontecer com a concentração de B? Ia subir. E é isso que muita gente não entende, porque o pessoal fala assim, como que vai subir a concentração de B se eu não colocar mais B lá dentro? Tem como? Tem. Desde que você consiga retirar a substância A. Se eu conseguisse retirar só a substância a concentração de B ia subir, mesmo sem ninguém jogar nenhuma gota de B dentro da vasilha lá que está sendo feita essa mistura. Agora, tem uma outra maneira que talvez possa ser um pouco mais fácil. Qual que é a outra maneira da gente aumentar a concentração de B? A outra maneira de aumentar a concentração de B é não mexendo no A, você deixa o A do jeito que está, e jogando mais B dentro da mistura. A hora que você mantém a quantidade de A e joga mais B dentro da mistura, a concentração de B vai subir.
Isso aqui é uma mistura, então eu acho que deve ser bem pouco proveitoso a gente tentar tirar só o A. Deve ser uma mistura homogênea, sei lá, imagina um xarope. Tentar tirar só a substância B talvez seja difícil. Então eles optaram pela segunda opção, que é jogar mais da substância B. Mas é aí, gente, que entra o grande segredo da questão. Sem exceção, tá, gente? Todas as questões de dado fixo, de concentração, nós vamos resolver rigorosamente do mesmo jeito. A princípio, são questões que dão um nó na nossa cabeça. Você fala assim, como é que eu vou resolver isso? Geralmente, essas questões dão essa sensação. Mas o jeito de resolver é o mesmo. Então, a partir do momento que você treina em algumas questões, você consegue resolver qualquer uma. E é isso que eu vou tentar te mostrar aqui. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai pensar sempre no antes e no depois. Ou seja, na realidade que eu tenho e no que eu quero que aconteça. Então, eu poderia até usar aqui, mas eu vou deixar esse esqueminha separado aqui. Vou fazer diferente, tá? Vou deixar ali só para a gente consultar. Eu vou pensar como é que está a situação antes e como que eu quero que fique a situação depois. Antes, a minha mistura está errada, porque ela tem 80% de A e tem 20% de B. Não, mentira. Estou copiando errado ali, ó. O antes, gente, é isso que está errado aqui, ó. Como é que foi produzida a minha mistura? Eu tenho 90% de A e 10% de B. Só, gente, que é um medicamento. Esse medicamento não pode sair com concentração errada. Então, depois eu quero que ele esteja com a concentração correta. Qual que é a concentração correta? 80% de A e 20% de B. Agora, você vem aqui, eu vou até apagar aqui para a gente não se confundir, tá? Agora você vai vir aqui e vai fazer os cálculos. Por que, gente, que eu gosto de chamar isso aqui de problemas com dado fixo? É porque tem alguém no problema que não vai mudar em termos de quantidade. Pode até mudar em termos de porcentagem, mas não muda em termos de quantidade. Como é que funcionaria isso? Tenta imaginar, gente. O farmacêutico responsável tem que consertar a concentração dessa mistura que está aqui. Ele fez errado e ele colocou mais A do que deveria. Entende? Ele vai jogar mais substância A lá dentro dessa mistura? Não. Então, a quantidade de substância A no início vai ter que ser igual à substância A no final. Ah, Ju, mas não tem como, porque aqui é 90, aqui é 80. Lembra? Pode mudar em termos de porcentagem, mas não muda em termos de quantidade. Como assim? Lembra aqui para mim que foram produzidos 1.200 litros. Vou fazer a conta aqui para ficar bem espaçado aí. Tinha 10% de B. Gente, 10% de 1.200 é conta fácil de fazer. O que é 10% de 1.200? É 120, ó. 10% de 1.200. 2 zeros corta com 2 zeros. Isso aqui vai dar 120. Então, tenta entender. Nós tínhamos 120 litros da substância B. Dá para descobrir quanto da substância A que a gente tinha? Dá. Você pode fazer a conta ou você pode subtrair. O total não era 1.200? Tem 120 de B. Se tem 120 de B, é porque tem 1.080 litros da substância A. É aqui que eu preciso que você entenda. Inicialmente, havia 1.080 litros da substância A. Depois que o processo estiver encerrado e que a minha concentração estiver certa, qual que vai ser a porcentagem de substância A? Porcentagem não, a quantidade de substância A, 1.080. Entende? Ninguém tirou substância A da mistura e também ninguém jogou mais substância A na mistura. Então, a quantidade é igual. É por isso que eu gosto de chamar isso aqui de problemas de dado fixo. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou resolver isso? Você vai resolver isso levando em consideração justamente o dado fixo. Como assim? Você pode vir aqui e fazer uma regra de 3. Como é que vai ficar a nossa situação na nova mistura? Como é que vai ser a situação? Você vai pensar assim, ó. Na nova mistura,
80% correspondem a 1.080 litros. Dá uma olhada, ó. 80% corresponde a 1.080 litros. 20% corresponde a X. Ah, Ju, eu posso achar 100%? Pode também. Vai ficar a seu critério. Você vai fazer do jeito que você acha mais prático. Eu vou descobrir quanto de B que eu tenho que ter, que aí dá para saber quanto de B foi adicionado. Agora, resolver essa regra de 3. São grandezas diretamente proporcionais. Ó. Se aumentar, se diminuir aqui a concentração, vai diminuir aqui a nossa resposta. Vem aqui, ó, e simplifica. Esse símbolo corta com esse. Esse 0 corta com esse. Aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá 4. Agora, você multiplica cruzado. Vai ficar 4x vai ser igual a 1.080. O que vai ser o x? Vai ser 1.080 dividido por 4. Vou simplificar em cima e embaixo por 2. Vai dar 540 dividido por 2. O que é 540 dividido por 2? 270. Agora, você pode olhar nas alternativas aí, que você vai ver que não tem essa resposta. Não tem 270. Mas por que não tem 270? Porque a pergunta não é essa. A pergunta é, quantos litros da substância B tiveram que ser adicionados? Pensa aí para mim. De 120 para 270, tem que adicionar quantos litros? 150. Então, se a gente quiser corrigir a concentração dessa mistura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acrescentar 150 litros da substância B.